Olá, bom dia! Começa agora mais um programa Classe Imóveis para você. E as fortes chuvas que caíram no estado durante a última semana trouxeram à tona um conhecido problema de muitos condomínios, as infiltrações. Você confere como se prevenir para evitar danos. O home office se tornou realidade para muitas pessoas, mas quais são os direitos e deveres para quem está trabalhando assim? É o que vamos saber na nossa entrevista da semana. E ainda, venda de imóveis locados pode gerar muitos problemas. Preparamos uma reportagem especial para esclarecer como deve ser a conduta de inquilinos e proprietários. Fique ligado, pois o programa Classe Imóveis só está começando. E eu começo o programa sempre falando para você que está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação. O site classeimóveis.com.br é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples. Basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Acesse o site classeimóveis.com.br e encontre o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. Sempre que acontece uma forte chuva, aparece uma dificuldade conhecida dos condomínios, os problemas no telhado. A quebra de uma telha, danificação da impermeabilização ou simplesmente o vencimento da vida útil dos sistemas pode levar a infiltrações ou danos ainda mais graves. Por isso, é essencial se prevenir. Veja só. Chuvas intensas surpreenderam algumas regiões do Piauí nesta semana. Em Teresina, por exemplo, muitas inundações foram registradas e até quem estava dentro de casa ou de um apartamento foi prejudicado. Essas imagens foram enviadas por um telespectador. Água caindo do teto durante a forte chuva de terça na capital. Para evitar os estragos, é fundamental que o condomínio, antes do período chuvoso, contrate um profissional que faça uma vistoria e repare as avarias. Por conta de nossa cidade, ter poucas chuvas e passar a maior parte do tempo do ano sem chover, esse tipo de manutenção acaba que sendo esquecida, porque vão aparecendo durante o ano as demandas, os problemas que são mais corriqueiros, enfim. Por ter pouca solicitação desse tipo, acaba sendo esquecido e deixado para só quando aparece o problema, que na maioria das vezes acaba sendo um dano bem maior para o condomínio, por conta de não ser evitado antes, ter feito uma vistoria ou uma revisão prévia, Cabe à administradora de condomínios alertar os síndicos para que essa manutenção esteja sempre em dia. A administradora ela faz visitas aos condomínios, fazem vistorias, apontam os problemas para os síndicos, que está tendo problema no telhado, enfim. O papel da administradora é passar todas essas informações para o síndico, para que o síndico autorize, a empresa especializada, a fazer as correções para que não venha causar um dano maior no condomínio ou para qualquer outro morador do condomínio. Em caso de infiltração, se o problema for causado por falta de manutenção do telhado, o condomínio deve arcar com os prejuízos causados aos apartamentos do último andar. E a Predial Administradora de Condomínios é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação. Faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Agora a Predial tem atendimento especializado, presencial e online em horário estendido. Tudo para garantir a melhor assistência para o seu condomínio. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86 31 33 5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Faremos uma pausa no nosso programa para o intervalo comercial e a seguir teremos uma entrevista aqui no estúdio sobre o home office, quais os direitos e deveres de quem está trabalhando em casa. O Classe Imóveis volta já.
Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com o Classe Imóveis. A pandemia do novo coronavírus trouxe para muitas pessoas a realidade do trabalho home office. Mesmo com o retorno das atividades econômicas e a reabertura do comércio, muitos profissionais continuam trabalhando em casa. Mas algumas questões sobre direitos e deveres destes trabalhadores ainda geram dúvidas. E é sobre isso que eu converso agora com os advogados Emanuele Silva e Porto Júnior. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar esclarecendo se existe alguma lei que regulamente o home office. Na verdade, sim. O home office ele é regulamentado pela CLT, que é como se fosse uma lei que consolida todas as relações de trabalho, né? E recentemente também, com a pandemia, foi editada uma medida provisória de número 927, que veio justamente para regular essa situação, quando as pessoas tiveram que trabalhar em casa. Então, veio essa medida provisória para poder facilitar essa relação, né? De como é que as pessoas iam trabalhar em casa. Essa medida provisória, ela trouxe uma facilitadora. Enquanto a CLT traz alguns requisitos mais burocráticos para implantar o home office, posso citar exemplos de precisa do aceite do empregado e 15 dias de antecedência através de um acordo, de um aditivo contratual, enquanto essa medida provisória trouxe a necessidade apenas de uma comunicação prévia de 48 horas da empresa em relação ao empregado. Então, trouxe uma facilitação de aplicar o trabalho home office. Quer dizer que agora, nesse momento que vivemos de pandemia, não pode necessariamente haver, né, não tem a obrigatoriedade de uma mudança contratual ou, como o senhor disse, uma comunicação prévia e aceite. Isso, não tem a necessidade de uma mudança contratual se for realizar o mesmo serviço, transformando apenas em home office. Mas se tiver algum detalhamento específico, é bom colocar isso em contrato através de aditivo para regulamentar quais serão as obrigações do empregador e quais serão as obrigações do empregado. Uma dúvida muito frequente é se a empresa deve custear gastos como energia elétrica, internet, telefone. Como é que fica essa questão? Na verdade, nem na CLT, nem na medida provisória existe nenhuma regulamentação com relação a isso, né? Mas, pelos princípios e considerando que o empregador deve dar condições da pessoa trabalhar, o ideal é que a empresa ajude, né, nessa parte de ter os equipamentos. O que é muito comum de ser feito é fazer
emprestar no sistema de comodato, né? A empresa fornece aquele material para o empregador trabalhar e ajusta um tempo para que aquilo seja devolvido. Existem também alguns casos em que o empregador e o empregado podem ajustar por meio de... Aí, nesse caso, é necessário um acordo escrito, né? Que, por exemplo, o empregado vai comprar aquele material, aquele notebook, aquele computador, e depois ele vai ser reembolsado desse valor. Mas o ideal é que isso tudo seja ajustado entre as partes, né? Entre o empregador e o empregado, porque não existe nenhuma previsão legal nesse sentido. Existem também algumas situações de algumas empresas que já estão se antecipando. Elas estão fazendo como se fosse um vale home office, por exemplo. Elas já estão fornecendo aos empregados um valor para ajudar em custear essas situações todas, né? Porque a pessoa vai ter que gastar com internet, com computador, com telefone, mas isso é um benefício que a empresa está propondo, não que ela seja obrigada a realizar isso. Tudo tem que ser acordado. Por outro lado, também não pode prejudicar o empregado. O empregado não pode sofrer o ônus de ter que arcar com estruturar o seu ambiente de trabalho, ainda que em sua casa, para realizar aquele trabalho efetivamente. Inclusive, tem disposições na medida provisória que se o empregado está disponível para trabalho, mas que não está trabalhando porque a empresa não forneceu essa estrutura ou os equipamentos, não tem meio dele exercer essa atividade, ele não pode ser penalizado quanto a isso e deve ser remunerado sem nenhuma alteração. Importante esclarecimento, doutor. Benefícios como vale-refeição, vale-transportes, eles são mantidos obrigatoriamente? O vale-refeição há bastante controvérsias. O que está sendo entendido como o mais correto é que, se foi acordado de forma coletiva, se houve uma convenção coletiva daquele sindicato, daquela categoria específica que instituiu o vale-refeição, então deve se manter. Mas se a empresa faz esse pagamento de vale-refeição apenas porque quer fazer esse pagamento, a empresa também não é obrigada a permanecer. É como se o funcionário... As empresas fazem isso, deixam de arcar também com esse pagamento quando os funcionários estão de férias ou de licença de algum período, quando não convencionado, em convenção coletiva, não há essa obrigação de fazer esse fornecimento. Isso estamos falando do vale alimentação, né? Vale refeição. Mas o vale transporte é pacífico de que não há obrigatoriedade do pagamento, pois o vale transporte ele serve para suprir aquela ida e vinda do funcionário até o trabalho e do trabalho até a sua residência. Como não está ocorrendo isso, está se cumprindo através do home office, então não tem essa obrigatoriedade. A empresa pode simplesmente parar de pagar ou tem que haver uma comunicação? O vale transporte, em específico, a empresa pode apenas parar de pagar, pois não vai haver aquela despesa. O vale-refeição, como vai ter alguma alteração, é sempre bem prudente que a empresa comunique. Quando a gente fala em relação ao trabalho, sempre existiu o bom senso. E ainda mais nesse período agora, é um período inédito, período que não foi experimentado por nós, na nossa geração é uma coisa nova, né? Totalmente nova. Então, com certeza, deve-se utilizar o bom senso e avaliar e sempre informar alguma alteração que vai ocorrer. Porque ainda que seja uma faculdade da empresa a escolha disso, mas o funcionário deve sim ser avisado com antecedência prévia. Com relação ao horário de trabalho, como é que ele pode ser estabelecido, tanto para que o funcionário não trabalhe mais por estar em casa, enfim, tenha que lidar também com as obrigações rotineiras do dia a dia, e a empresa consiga suprir a sua necessidade, né, das suas demandas. Como é que pode se estabelecer esse horário de trabalho? O ideal é que seja previsto como é que vai ser essa questão do home office, né? Se a pessoa for exercer a mesma função e no mesmo horário de trabalho, ele deve ser obedecido, né? Por exemplo, se eu trabalho de 8 até as 18, então, mesmo eu estando em home office, mesmo eu estando trabalhando em casa, esse horário deve ser obedecido. Agora, se a empresa for adotar, por exemplo, uma sistemática de trabalhar por produtividade, né? Uma coisa que muitas empresas estão já se inclinando para essa questão de não focar tanto no controle de horário, mas focar mais na questão da produtividade. Então, pode ser ajustado uma forma de, você tem que me entregar isso. O tempo que você vai levar para fazer esse trabalho,
eu não vou te controlar, mas eu quero que aquela demanda seja atendida com relação àquele dia. O ideal é que as empresas e os empregados, né, considerando toda a situação que a gente está vivendo, aprendam a adotar medidas de gestão de tempo, né? Existem hoje em dia programas de computador que ajudam, né, a organizar o tempo, a você poder gerir melhor o seu tempo, e os empregadores também têm que aprender a respeitar o tempo dos empregados, né? Não é porque o funcionário está em casa, que acabou às 18 horas e eu posso mandar uma demanda para ele depois do expediente, né? Deve ser obedecido, até porque as pessoas têm direito à desconexão, né, do trabalho. Elas têm direito a ter o tempo de descanso delas respeitado. Então, eu acredito que toda essa situação está fazendo os empregadores e empregados reavaliarem até a própria questão mesmo de horário, de controle, né? Se isso realmente funciona, ou se é melhor trabalhar por produtividade. Eu acho que cada empresa pode ajustar isso da melhor forma. Em relação a isso, seria bom nós diferenciarmos o trabalho home office que já vinha ocorrendo, independente do período de pandemia, que é regido pela CLT, e o trabalho home office atual, que está ocorrendo com a previsão da medida provisória. De acordo com a CLT, o funcionário sujeito ao trabalho home office, ele não fica sujeito a controle de jornada, a controle de ponto e, consequentemente, ele não tem aquele direito de hora extra, pois o horário dele vai ser cumprido de acordo com a disponibilidade dele. Claro, cumprindo os requisitos acordados com a empresa. Então, para esse funcionário que trabalha em home office já pela CLT, não se trata de um período atual, emergencial. Ele não tem direito à hora extra, também não tem tão rigoroso o seu controle de jornada de trabalho. Já o período atual, que apenas transformou o trabalho físico na empresa para um trabalho home office, um trabalho virtual, vai permanecer o mesmo horário, com direito ao intervalo para almoço. O exemplo que a doutora Emanuele falou, de 8 às 18, ela está utilizando aquela horário de almoço de 2 horas, né? Seja de 12 às 2. Então, para esse funcionário, como é que a gente vai caracterizar se ele tem direito à hora extra? Se ele está fazendo um controle de ponto, se a empresa tem um controle de ponto, que hoje em dia, através dos softs, através da intranet, pode o empregador fazer o controle desse ponto, horário de entrada, horário de saída, de retorno e saída final. Então, se há esse controle, sim, há a hora extra, quando exercida. Se não há esse controle, se o controle também está muito volátil, está de forma facilitada, não há também o que se falar em hora extra. E agora, para esses trabalhadores que passaram a trabalhar em home office por conta da pandemia, a empresa pode solicitar que eles cumpram o expediente 1 ou 2 dias, algumas vezes, na sede fixa da empresa? Nesse caso tem que ser observado algumas situações, né? No primeiro momento, questão de grupo de risco, né? A gente sabe que alguns empregados, algumas pessoas são grupo de risco. Nesse caso, não pode ser exigido do grupo de risco que volte a trabalhar, né? Mas os demais empregados, não havendo justificativa e a empresa adotando todas as medidas sanitárias, o empregador pode determinar que a pessoa volte a trabalhar de forma física, né? Eu queria muito agradecer a doutora Emanuele Silva, doutor Porto Júnior, por esses esclarecimentos sobre o home office. Tenho certeza que é uma questão que muita gente está atenta e ficou bem ligada a esses esclarecimentos. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e ainda mais quando estamos muito bem acompanhados. Obrigada. Olha, gestão de condomínio é um assunto muito importante que deve ser tratado com cuidado e compreensão por parte dos condôminos. Para ter tranquilidade e transparência, você pode contar com os serviços de gestor condominial da Living. A atenção especializada resulta em uma gestão profissional, diminui os gastos, otimiza as verbas arrecadadas, valoriza o patrimônio coletivo e individual, facilita as negociações e as contratações. Só com a Living você pode contar com os serviços de um gestor condominial, além de portaria remota, com as garantias de uma empresa especializada no que faz. Entre em contato através do telefone 86-9925-2449.
E nós temos agora um intervalo comercial. No próximo bloco falaremos sobre venda de imóveis locados, como inquilinos e proprietários devem agir. Nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta com um recado para você que quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, caução ou seguro-fiança. Com a imobiliária virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Por isso, baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é bem simples. Mude sua vida para melhor com Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. Olha, não são raros os casos em que uma pessoa mora numa casa ou apartamento alugado e o proprietário decide colocar o imóvel à venda. A não especificação em contrato de como esse procedimento pode acontecer, às vezes gera muita dor de cabeça e pode até parar na justiça. Entenda na reportagem quais os direitos e as obrigações do inquilino e do proprietário em caso de venda de imóvel locado. Não é difícil você encontrar situações em que um proprietário de um imóvel coloca a casa ou apartamento locado à venda. Dependendo do caso, é nesse momento em que o inquilino começa a ter dor de cabeça.
Isso porque ele pode ter sido pego de surpresa com a notícia ou até mesmo não ter opção de outro local para alugar. Procuramos um advogado especialista em direito imobiliário. Ele nos explica que a lei garante o direito do proprietário querer vender o seu bem, mas também assegura ao locatário de não sofrer um despejo da noite para o dia. São dois direitos, certo? Um é o direito do proprietário e outro é o direito do inquilino. E o direito, ele respeita esses dois direitos. O direito do proprietário, ele tem direito de vender o imóvel dele. E o inquilino tem direito de permanecer no imóvel enquanto ele estiver locado. Então, o inquilino, ele tem o direito apenas de preferência. Se o proprietário quiser vender o imóvel dele, ele pode, mas tem que notificar o inquilino para que no prazo de 30 dias exerça esse direito de preferência. Ian ainda explica que o inquilino deve ficar atento ao assinar o contrato, certificando-se de que há cláusulas que tratam de prazos de locação e permanência no imóvel mesmo que ele seja vendido. Segundo o magistrado, quando essa locação é feita através de uma imobiliária, tudo fica mais fácil. O proprietário, ele vai comunicar à imobiliária sua intenção de venda e essa, por sua vez, vai comunicar ao inquilino o direito de preferência dele. O notificará para que no prazo de 30 dias exerça esse direito de preferência, se decide ou não adquirir imóvel para si. É um ato muito mais rápido, muito mais fácil. De acordo com um advogado especialista em direito imobiliário, no Brasil, em 2018, 12 milhões e meio de imóveis eram locados. Com frequência, situações como essa acontecem, podendo alguns casos parar até na justiça. Para evitar transtornos imprevistos futuros, ele diz que uma boa consultoria e análise do contrato por um advogado antes de assiná-lo é importante. É necessário que o advogado avalie o contrato exatamente para evitar esses casos eventuais. Se constar no contrato que o proprietário tem que respeitar esse contrato de locação, tem que ser respeitado e podemos cobrar isso na justiça. Então o inquilino ele tem que ter cuidado na hora da assinatura do contrato e, se possível, até registrar em cartório, para que todo e qualquer eventual comprador do imóvel possa ter ciência que esse imóvel se encontra locado e respeitar esse contrato de locação quando adquirido. Tá aí as dicas. Olha, e a Imobiliária Rocha & Rocha é a mais tradicional do mercado piauiense, oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocharocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. Se preferir, ligue para o 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o CV Play para rever esta e outras edições do programa Classe Imóveis. E acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ofc, e tenha sempre informações sobre o universo dos imóveis. Estaremos juntos novamente no próximo sábado às 9 horas e domingo às 10 horas aqui na TV Cidade Verde. Fique com Deus e uma ótima semana. Tchau!